Emuladores. Para que serve? Vídeo do canal 8 bits de nostalgia. Links na descrição. Deixe seu like. Comenta aí embaixo. A primeira vez que vi meu primo rodando Metal Slug no Neuragex em 2004, eu fiquei abismado. Nossa. Acontece que emuladores fazem parte do nosso cotidiano e às vezes não paramos pra pensar o quão incrível são. E se não fossem eles, com certeza muitos de nós não teríamos acesso aos jogos que tivemos, principalmente exclusivos que saíram em consoles que a gente não tinha ou não tem grana pra ter em casa. Você sabe de onde veio a necessidade de emular algo? Quais os tipos de emulação existem e por que certos consoles rodam jogos saudoso antigos Project sem usar emuladores? 64. São essas perguntas que vamos tentar responder nesse vídeo. Fica comigo. Programas e jogos são criados para rodar numa determinada arquitetura de hardware e software, podendo contar com o apoio de alguma BIOS, firmware ou mesmo sistema operacional completo. Por mais que PCs, smartphones, consoles de videogames, iMacs, impressoras possam ser considerados computadores, eles possuem, claro, arquiteturas distintas. Se você quer rodar esses softwares numa arquitetura de hardware diferente do qual ele foi programado, é necessário um outro software para emular o comportamento do hardware original. Portanto, emuladores são muito importantes para adicionarmos uma camada de compatibilidade entre esses computadores desenhados de forma totalmente diferente. Um exemplo bem atual fora do mundo dos games são os Macs mais recentes, que usam os processadores M1. Para quem não tá ligado, a Apple parou de usar CPUs da Intel de arquitetura x86-64 e migrou para os processadores de arquitetura ARM. A CPU M1 embarcada nos Macs obviamente trabalha de forma A diferente. arquitetura ARM é a mesma dos Androids. Naturalmente quebrou a compatibilidade com softwares mais antigos, criados para rodar em cima dos processadores da Intel. Como um paliativo, a Apple desenvolveu um emulador para lidar com isso, o chamado Rosetta 2. Lembrando que não é a primeira vez que isso ocorre. Quando a Apple migrou dos processadores IBM PowerPC para Intel, lá em 2006, ela também precisou de um emulador. Apesar de um emulador não ser um conceito novo nos anos 90, foi naquela década que ele conquistou seu espaço ao permitir rodar jogos de consoles e arcades nos PCs com MS-DOS, além dos Macintosh da época. Logo no início dos anos 90, emuladores de Commodore 64 e Nintendo 8 bits já davam as caras, que mesmo com problemas de compatibilidade, conseguiam deixar qualquer um maravilhado com aquele feito. Surgiram também emuladores para arcades como Pac-Man e Asteroids, que eram especializados num só jogo, ao menos até o surgimento do grandioso meme em 97. Em 95, a Activision lançou o Atari 2600 Action Pack, uma coletânea de seus jogos do Atari 2600 para Windows e Macintosh, e o emulador foi usado para conseguir rodar os clássicos nessas máquinas. Era um sonho para qualquer fã da Nintendo na época conseguir rodar Pokémon e outros clássicos do Game Boy no Windows 95 e MS-DOS. Então emuladores para o portátil também começaram a surgir. Olha aí. Até então era bem comum emuladores apresentarem falhas como falta de som, glitches gráficos, crashes aleatórios, etc. Os consoles a serem emulados ainda não tinham sido completamente destrinchados, e os computadores eram obviamente muito mais fracos do que temos hoje. Então o emulador tinha que ser leve o suficiente, ao mesmo tempo que conseguia manter um mínimo de compatibilidade. Foi a partir de 97 que os emuladores ficaram mais robustos, com boa lista de compatibilidade. Nesse final de década que apareceram emuladores que elevaram o nível de emulação a outro patamar. Para NES, tínhamos o Nesticle, que funcionava mesmo em computadores bem simples, como o Intel 486, e trazia recursos que eram novidades para a época, como save states e gravação de gameplay. Para Super Nintendo, surgiu os emuladores ES-NES, SNES 96 e SNES 97. Esses dois Os SNES eu já usei, velho. Caraca, é muito bom, velho. últimos foram mesclados num só, o SNES 9X, que tá aí até hoje firme e forte. O Mega Drive também não ficou de fora e recebeu emuladores desde 94, mas o que se sobressaiu foi o Genesis de 97, que foi bem popular na época. Inclusive o jogo Frogger, portado para o Mega em 98, contou com o auxílio desse emulador. Consoles mais modernos, para a época, como o Nintendo 64 e PlayStation, também não ficaram de fora. Afinal, quem não queria rodar aqueles exclusivos no PC de casa, não é? No começo surgiram emuladores bem lentos e, claro, com compatibilidade limitada, mas outros subiram o nível do jogo. Podemos destacar o Ultra HLE, um emulador que surpreendeu pela velocidade que conseguia emular os exclusivos do Nintendo 64 e trouxe uma técnica chamada de emulação de alto nível, High Level Emulation. Do lado do PlayStation tínhamos emuladores gratuitos, mas para quem tinha o Mac valia a pena investir num Virtual Game Station, um emulador de PlayStation pago criado pela ConnectX, subsidiária da Microsoft. O Virtual Game Station se destacou por sua compatibilidade e velocidade muito acima de outros emuladores de Play 1 da época. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nada que vem daqui pra frente. Eu usei o Só tem coisa boa. EPS-XZ.
Para desempenhar seu trabalho, o emulador replica o comportamento do hardware ou de alguma camada de software, mas ele pode fazer isso basicamente de duas formas: a emulação de baixo nível, LLE, ou em alto nível, HLE. Quando se trata de uma emulação de baixo nível, estamos falando de baixo nível de abstração, ou seja, o emulador basicamente tenta replicar cada instrução do processador, GPU ou qualquer outro componente que se pretende emular. Isso tem algumas implicações. Você tem que conhecer muito bem o dispositivo que está sendo emulado. Para isso é necessário algumas documentações que quase nunca estão disponíveis para nós simples mortais, principalmente quando se trata de componentes que foram feitos sob medida para o console. Outra consequência da emulação de baixo nível LLE é que a máquina que irá executar o emulador, chamada de host, precisa de um poder computacional muito acima do hardware original para ter um desempenho decente, o que compromete muito a experiência do usuário de máquinas mais modestas. Apesar dos pesares, a emulação de baixo nível LLE tem um ponto muito forte. Ela é capaz de executar as tarefas de forma muito fiel ao que ocorre no hardware original, pois se replica o comportamento detalhado daquele componente. A questão de lentidão nos emuladores de baixo nível já era evidente ali nos anos 90, mesmo ao tentar emular consoles de 8 bits, que hoje é relativamente fácil. Isso devido aos computadores da época possuírem processadores, claro, mais fracos. A alternativa era emular somente parte do comportamento dos consoles, que diminuía muito a lista de compatibilidade. Quando o PlayStation e o Nintendo 64 surgiram, era somente um sonho rodar aqueles jogos no PC, pois não havia força bruta o suficiente para emular aquelas máquinas em baixo nível. Daí chegamos na emulação de alto nível HLE. Em 1999 foi liberado o emulador Ultra HLE, que se destacou rapidamente por ser um emulador de Nintendo 64 que conseguia rodar exclusivos como Mario 64 e Zelda Ocarina of Time numa velocidade muito decente nos computadores da época. Ele foi um divisor de águas, justamente por empregar velocidade muito decente nos computadores. Essa imagem de emulador. Porque o reflexo aqui, ó, aqui era pra ser tipo como se fosse uma câmera, daquelas câmeras de bagulho de corrida, que mostra uma visão, uma perspectiva. E aí normalmente a câmera ela vai mostrar a perspectiva do player aqui. E isso só roda no PC, no original, no Nintendo 64, no console. No emulador não, no emulador isso aqui nunca funciona. Não sei agora, né, porque eu não cheguei a testar. Mas até onde eu joguei aí, até vão por uns 4, 5 anos atrás, a última vez que eu joguei o Mario Kart em emulador, não funcionava. Da época. Ele foi um divisor de águas, justamente por empregar a técnica de emulação de alto nível para emular a GPU do Nintendo 64, traduzindo as chamadas originais da API gráfica por chamadas equivalentes na API Glide, usadas nas placas aceleradoras 3D da 3DFX. Ao lidar com a chamada de mais alto nível, ao invés de tentar replicar todo o comportamento da GPU, foi possível atingir um desempenho muito satisfatório, reforçando que o 64 tinha sido lançado há aproximadamente 3 anos. Era um grande feito. Caramba, esse emulador, 3 anos, assim como velho, outros que viriam, usa emulação de baixo nível para componentes de hardware mais simples e alto nível para outros mais complexos. Portanto, são chamados muitas vezes de emuladores híbridos. No Ultra HLE, por exemplo, enquanto a GPU era emulada em alto nível, o processador do Nintendo 64, MIPS VR4300, era emulado em baixo nível, até por conta da sua documentação mais acessível. Aproveita e já veja o meu vídeo sobre o hardware do Nintendo 64, não deixa de conferir. Na emulação de alto nível, a ideia não é replicar um para um o que ocorre no dispositivo original, mas sim o que acontece em alto nível na API gráfica do caso do Nintendo 64. A emulação HLE de alto nível é muito mais rápida que a emulação de baixo nível, além de facilitar muito o processo de desenvolvimento do emulador. Não que seja fácil, pois requer muito esforço para entender o comportamento desses dispositivos conforme os dados que trafegam. Mas claro que isso tem um contra, né? Sempre tem. Emulação de alto nível tende a ter sua precisão comprometida. Em outras palavras, certos programas de jogos vão rodar liso, outros vão rodar bem lento, vai alguns ficar outros mais vão ou menos crashar aleatoriamente, e tem até aqueles que nem vão dar boot. Da quinta geração em diante ficou inviável emular com. Passei muito por isso, por causa na época que eu jogava em emulador do Nintendo 64, um jogo que eu queria muito jogar. Eu joguei bastante quando eu era criança, e é o Yoshi Story. É um jogo bem infantilzão mesmo, e seguia ali a mesma play, o mesmo estilo de play do Yoshi Island, né, do Nintendo, mas era focado só nos Yoshis mesmo, né? Você tinha a mecânica de matar e atirar os ovos e tal, tinha os boss, tinha as fases. Elas eram relativamente difíceis comparados aí, tipo, a outros jogos do Yoshi, né? Fases complexas pra época, pro game em si. E era um jogo interessante e tal, era um jogo muito bonito, bem feito. Era aquela arte estilo crayon, tipo giz de cera, sabe? Muito bonita mesmo a arte do jogo. Só que
Project 64 não rodava esse jogo. Que era o único emulador ao qual eu tinha acesso na época. Consoles em baixo nível, visto que os componentes ficaram mais complexos. Mesmo se tivesse com a documentação oficial em mãos, o que não é para qualquer um, é muito trabalhoso replicar todo o funcionamento de componentes como o Graphic Synthesizer do PS2, por exemplo. Além disso, a performance seria um lixo, mesmo em PCs modernos, visto que se trata de arquiteturas totalmente diferentes. Sendo assim, emulação de alto nível domina em emuladores de consoles mais recentes, apesar que para consertar certos bugs e crashes, é necessário reescrever alguma parte do emulador em baixo nível, além de conseguir aumentar a lista de compatibilidade. Há casos em que empresas querem retrocompatibilidade em seus consoles, mas não o fazem através de emuladores. Como conseguem isso? Se tomarmos como exemplo o Game Boy Advance, ele é retrocompatível com o Game Boy clássico e com o Game Boy Color, mesmo possuindo arquiteturas de hardware totalmente diferentes. Isso só é possível sem emulador porque a Nintendo incluiu no GBA um processador e memórias similares ao do Game Boy. Isso aconteceu também em outros consoles como o Play 2, que incluiu a CPU do PS1. Ocorreu também no PS3, que inclui CPU e GPU do PS2. Há casos em que fabricantes de consoles podem recorrer a uma camada de emulação aqui ou ali, quando se trata de emular componentes mais simples, enquanto que o trabalho pesado fica a cargo de componentes herdados do console anterior. Outra alternativa aos emuladores são os FPGAs, ou FPGAs. Apesar de caros, eles conseguem entregar uma experiência muito próxima ao hardware original. Se quer saber mais sobre esses caras, coloque aí nos comentários que posso trazer num vídeo futuro. Como vocês podem ver, infelizmente não tem acho mágica. que eu já vi Se você quer rodar vídeo do Edu, do BRKS Edu, falando disso. É uma plaquinha que ela basicamente se comporta como o hardware do console. software de uma arquitetura totalmente diferente, consiga um emulador ou coloque um hardware capaz de interpretar as instruções de programação desses jogos. Se você tiver o código fonte, faça um port do jogo para que ele rode de forma nativa, sem perdas. Então esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Se deixei passar alguma informação, já deixa aí nos comentários. Largo aí pra vocês um vídeo que mostra como a proteção anti-pirataria do PS1 funciona e como ela foi quebrada. Já nesse outro vídeo, mostra o hardware do Super Nintendo em detalhes e como um engenheiro da Sony ajudou no processo. Um grande abraço e valeu!